que Deus fez um chamado a Abraão. E junto com esse chamado teve uma promessa. Dentre as promessas é que Abraão teria uma descendência grande. Descendência vem de filhos. Então aquela promessa, aquele chamado entrou no coração de Abraão. E no momento que Abraão ouviu aquele chamado, ele não pensou duas vezes. Ele recebeu aquele chamado e foi para onde o Senhor o direcionou. Ele não sabia para onde ele iria, ele não sabia como seria a vida dele, mas ele creu no Deus e no chamado que Deus havia feito. Assim é na minha e na sua vida. Quando eu e você aceita o chamado de Deus, nós não sabemos como será o nosso futuro. Nós não sabemos pelos caminhos que vamos percorrer, mas nós aceitamos o nosso chamado de Deus e cremos que aquele que nos chamou irá estar comigo em qualquer que seja a situação. E junto com aquele chamado veio a promessa de Deus, dizendo que Abraão teria um filho. E aquela promessa entrou tão forte no coração, tanto de Abraão quanto de Sara. Mas passavam-se os anos, e essa promessa de ter uma descendência não se cumpria. Essa promessa que Abraão teria um filho não acontecia. Todo mundo tinha filho, menos Abraão e a sua mulher. Todo mundo via os seus filhos nos seus braços, e Abraão e Sara via filhos, mas a promessa de Deus não acontecia. E passaram-se anos e anos, e essa promessa não chegava, a ponto de se angustiarem de tal forma que Sara pegou uma serva dela, chamada Agar, e deu para o seu marido coabitar, ter uma relação, e dessa relação surgiu Ismael. Mas Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que Deus daria um filho através de Sara, sua mulher. O Senhor já começa falando que aquele que te chamou também te fez promessas. E essas promessas, elas vão se cumprir. Não importa a duração de tempo, não importa as lutas, os obstáculos, as barreiras. Junto com o chamado, quando você aceita esse chamado, a promessa acontece na vida daqueles que o buscam. E a palavra de Deus diz que Abraão estava com 100 anos. E quando ele estava com essa idade, Deus entregou a promessa. Isso nos indica que nós não morreremos enquanto a promessa de Deus não se cumprir na minha e na sua vida. Antes de Abraão morrer, Deus concedeu um filho para Abraão. Abraão era farto de idade. Sua mulher, chamada Sara, era estéril e também farta de idade. Mas a promessa de Deus ainda estava de pé e aconteceu na vida de Abraão e Sara. E assim a palavra do Senhor diz: se você aceitou o chamado, a promessa de Deus ainda está de pé. A promessa de Deus ainda vai acontecer, como aconteceu na vida de Abraão. E quando Deus entregou um filho para Abraão, nós entramos nessa passagem, aonde Deus faz um pedido para Abraão. Um pedido nada fácil. Deus chama Abraão e diz: pega o seu único filho, pegue o seu filho, e vá e oferte para mim, sacrifique para mim. Deus fez um pedido extremamente difícil para Abraão. Mas quando Deus fez aquele pedido, novamente Abraão não titubeou. Abraão não questionou, mas Abraão obedeceu. Ele pegou o seu filho,
o seu único filho, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo e subiu. E quando ele estava quase a consumar aquele filho, a Bíblia declara, conforme eu e você leu, número 11 do capítulo 22 de Gênesis. Quando Abraão estava próximo de sacrificar o seu filho, estava com o cutelo pronto para sacrificar, a Bíblia declara, um anjo do Senhor apareceu e bradou do céu dizendo, Abraão! E Abraão respondeu, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estende a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes teu filho, teu único filho. Aí entra o que eu queria tratar. Você se pergunta por que Deus fez tal pedido para Abraão. A resposta está no que eu e você leu. Agora sei que temes a Deus. Deus tinha feito promessas muito maior do que somente ter um filho. Deus tinha promessas que através de Abraão, todos que tivessem a mesma fé de Abraão teriam a salvação e a bênção de Deus. Mas para essa promessa se concretizar na vida de Abraão, Deus desejava saber se Abraão temia a Deus. E eu te faço uma pergunta: será que você teme a Deus? A palavra de Deus em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus significa não nós termos medo de Deus, não nós termos medo de ir para o inferno, mas temer a Deus é quando nós olhamos para Deus e levamos a Deus a sério. Levamos as coisas de Deus a sério, não levamos de forma de brincadeira. Temer a Deus é você ter reverência a Deus. Temer a Deus é você ser obediente à palavra de Deus. O temor é respeitar o Senhor como soberano, grande e poderoso. E será que eu e você realmente tememos a Deus? Levamos a obra de Deus a sério? Levamos a nossa vida com Deus a sério? Realmente tememos a ponto de reconhecer a grandeza desse Deus e não só reconhecermos, mas obedecermos, como Abraão fez? Todos os momentos que Deus se apresentava a Abraão e declarava qualquer palavra para ele, na hora ele obedecia, na hora ele cria, na hora ele fazia, porque ele tinha temor ao Senhor. A palavra de Deus nos fala como que é esse temor que a Bíblia está nos apresentando. Em Esther, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz: então falou Esther a Radé, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem e mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão outra sentença a não ser a morte, salvo se o rei estender a mão com o cetro de ouro perante para que viva. Aqui a Bíblia diz que aquele rei, ninguém podia se apresentar diante dele sem ser permitido. Não podia chegar na sala dele, bater na porta e entrar. A pessoa só poderia entrar se fosse chamada ou se fosse permitida. E se alguém entrasse por aquela porta na onde o rei estivesse,
sem ser permitido, essa pessoa morria. Preste atenção, o temor e o respeito que aquelas pessoas tinham diante daquele rei. Ninguém ousava se aproximar daquele rei sem ser permitido. Ninguém se aproximava e nem olhava para aquele rei, pois temia a sua morte. E por isso todos reverenciavam, respeitavam aquele rei. E às vezes, diante de Deus, como está o nosso temor? Como está a nossa reverência? As pessoas, quando vai diante de um juiz, diante de um médico, as pessoas medem as palavras para falar. Eu posso tratar comigo. Quando uma pessoa vai passar comigo, que eu sou dentista, as pessoas medem as palavras. Elas ficam meio medrosas, vai devagarzinho, sem graça. Porque elas têm o quê? Respeito. Quando você tem um horário marcado no tribunal ou numa consulta, você não chega no horário atrasado. Você chega exatamente no horário ou até antes. Isso demonstra respeito, importância e valor. Mas como está o temor da igreja diante de Deus? Nos dias de hoje, as pessoas tratam a obra de qualquer jeito, tratam ir a um culto de qualquer jeito, faz as coisas de Deus de qualquer forma, não se importa com nada de Deus. Isso demonstra que nós não estamos tendo um temor, um respeito de Deus. Em Êxodo capítulo 19, versículo 10 e 11 diz: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santificai-os hoje e amanhã, e lavem-se eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante os olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Olha o que Deus disse. Ele disse: no terceiro dia eu vou me apresentar diante de vocês. Mas quando eu vir me apresentar, vocês não vão vir de qualquer jeito. Ele disse: se santificai. O que é santificar? Entre em oração, fuja do pecado, busque a minha face. E olha outra coisa: lavem as suas roupas. Isso foi Deus que falou. Isso ele está mostrando que tem muitas pessoas, não tem nada a ver ir com essa roupa, não tem nada. Tem sim. Quem disse isso foi Deus. Ele diz: quando você vir para a igreja, quando você for fazer a obra de Deus, quando você for entrar na presença de Deus, você não pode entrar de qualquer jeito. Você não tem que ir de qualquer jeito, mas você tem que se santificar, se preparar. E ele dá um conselho, na verdade não é um conselho, uma ordem, que nós temos que nos banhar, lavar as nossas roupas e da melhor forma. Por que ele falou lavem as suas roupas? Porque não era para ir sujo, não era para ir mal vestido, não era para ir desarrumado, mas para entrar na presença de Deus, nós temos que dar o nosso melhor. Quando as pessoas tratam de vir na casa de Deus, tratam as coisas de Deus de qualquer forma, é porque Deus não tem valor para ela. Não existe o temor de Deus no coração dela. E o Senhor está me trazendo essa palavra, Ele primeiro falou comigo e fala com você, que se nós perdemos o temor, hoje Ele está nos chamando para voltar a ter o temor a Deus. Se nós perdemos o respeito, a reverência nas coisas de Deus, na obra de Deus, em estar entrando na presença de Deus, hoje Ele está nos chamando para nós voltarmos a temer ao Senhor. A Bíblia, ela declara, quando nós lemos, que Deus, quando pediu para Abraão sacrificar o filho, ele tinha um propósito:
Saber se Abraão temia a Deus. E quando Abraão obedeceu a Deus e cumpriu o que Deus havia dito, ele demonstrou que temia a Deus. O temer a Deus, Deus vê através das nossas atitudes. A importância que eu e você dá a Deus, Deus vê através das suas atitudes. Como você vem na igreja, como você ora, como você trata de se apresentar diante de Deus, como você trata as coisas de Deus. Se a pessoa não tem o temor, ela não consegue fazer. Se a pessoa perdeu o temor, ela trata a obra de Deus de qualquer forma. Ela não se importa em ajudar, ela não se importa em vir nos cultos, ela não se importa em se arrumar para vir na presença de Deus, ela não se importa de estar com antecedência, se arrumando para vir na igreja, chegar com antecedência, porque o temor já não existe mais no coração. Mas a palavra de Deus disse, quando Abraão tomou aquela atitude, Deus respondeu, porquanto agora eu sei que temes a Deus, e por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes essa ação, deveras te abençoarei grandiosamente, e multiplicarei a sua descendência. Ele diz, depois que Deus viu que Abraão temia Deus, Deus reafirmou a promessa de o abençoar. Deus reafirmou a promessa de o honrar. O Senhor, Ele traz essa palavra ao meu e ao seu coração. Se nós perdermos o temor nas coisas de Deus, na obra de Deus, o temor de entrar na presença de Deus, Ele não entregará as promessas na nossa vida. Ele não agirá na nossa vida. Ele está dizendo, a minha promessa está de pé. Eu estou na sua vida, mas se você perder o temor das coisas de Deus, da obra de Deus, e se hoje você não voltar a ter esse temor, a promessa que eu te fiz não vai acontecer. Mas Abraão provou que temia a Deus, e Abraão provou o temor através da obediência. E quando ele demonstrou esse temor, a palavra diz que Deus jurou por ele mesmo que iria abençoar Abraão, que iria honrar Abraão. Eu finalizo essa palavra dizendo, se você ter o temor de Deus no seu coração, se você respeitar a Deus, reverenciar a Deus, levar a sério a Deus, a obra de Deus, a igreja, as coisas de Deus, você obedecer a promessa que Ele nos fez, vai acontecer. Mas hoje Ele nos traz e nos faz uma pergunta. Você teme a Deus? E se hoje Deus falou no seu coração e você sente que você não teme a Deus como deveria, você vai inclinar a sua cabeça, vai pedir perdão a Deus e vai pedir, Deus, me dê um temor. Me dê esse temor. Senhor Deus e misericordioso Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite. Infelizmente, muitos momentos na nossa vida, por estar diante do Senhor, ouvir a Tua voz, nós se acostumamos de estar na Tua presença. Nós se acostumamos de falar com o Senhor, se acostumamos de ver os Seus sinais e prodígios, e às vezes perdemos o temor, perdemos o respeito e esquecemos que nós não estamos falando como homem, nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós não estamos entrando na presença de qualquer pessoa, nós estamos entrando na presença de Deus. Nós estamos servindo a Deus.
Então perdoa, Senhor, se nós perdemos o nosso temor. Mas hoje aqui estou pedindo, devolva o temor ao nosso coração. Coloca o temor ao nosso coração, Senhor, para que nós possamos te adorar, te glorificar, te servir e entregar o nosso melhor perante ao Senhor. Não pelas pessoas, não pelas coisas, mas porque nós reconhecemos que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória